Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui, sejam bem-vindos todos e chegando com novidade, hein? Começa hoje o primeiro programa do nosso novo videocast, A Culpa Não É Sua. Eu vou explicar já do que a gente vai tratar. Basicamente vamos falar sobre os riscos que nós trabalhadores, cada um de nós enfrenta no seu ambiente profissional. São vários aspectos. A gente passa por situações delicadas em vários momentos, com consequências que muitas vezes podem ser trágicas. Inclusive, a gente vai partir de alguns relatos verdadeiros de pessoas que estão enfrentando dificuldades, de novo, consequência da convivência, do ambiente hostil, isso na atividade profissional de cada uma delas, tá bom? A gente vai falar muito sobre isso, fica atento aí. Já peço para você dar o like pra gente, compartilhar o nosso conteúdo, se inscrever no canal, porque vai valer a pena. Garanto para você, tá bom? Já vou apresentar o nosso convidado especial, que na verdade não é um convidado, é um especialista que vai junto com a gente nessa jornada, a partir desse primeiro programa da Culpa Não É Sua. A gente tem a sorte de contar com essa pessoa que tem uma atividade longa de acompanhamento de pessoas que enfrentam essas dificuldades na convivência profissional do dia a dia, tá bom? São vários aspectos, como eu disse para você. Eu vou começar falando de dois deles que são bem graves, mas é uma parte da história só. E por que eu vou destacar esses dois aspectos? Porque os números desse tipo de ocorrência no Brasil são assustadores, verdadeiramente assustadores. Eu estou falando de assédio moral e assédio sexual, só para a gente iniciar esse nosso bate-papo aqui. Ouça só, no ano passado as denúncias de assédio moral no Brasil simplesmente dispararam. Assédio moral e assédio sexual também. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, entre janeiro e julho de 2023, foram registradas 8.458 denúncias, somando assédio moral e assédio sexual. E se a gente focar no assédio sexual, aí o quadro é alarmante mesmo, os números são assustadores, porque os números de assédio sexual simplesmente mais do que dobraram de 2022 para 2023. Ouça só, em 2022 foram registradas pelo Ministério Público do Trabalho 393 denúncias de assédio sexual. 393 denúncias, e vale lembrar que esses números oficiais são sempre subestimados, né? Não são os números reais, porque as pessoas têm receio, as pessoas têm vergonha, as pessoas não acreditam também na punição, então o número é sempre subdimensionado. Mas mesmo assim, a gente chega ao número de 393 denúncias de assédio sexual em 22, e um ano depois, esse número subiu para 831 casos de assédio sexual, mais do que dobrou. E eu digo para vocês, essa é só uma parte da história. A gente tem vários outros tipos de pressão, de sofrimento mental que acontecem no dia a dia, ao longo de semanas, de meses, de anos, com consequências trágicas muitas vezes, para as pessoas que sofrem isso caladas, sem saber a quem recorrer. A gente tem também outro tipo de sofrimento, que é o sofrido pelo profissional que está num ambiente inadequado, um ambiente hostil de trabalho. Então imagina você trabalhar num lugar em que você tem um barulho constante, interminável, o dia inteiro, durante dias, semanas. É óbvio que esse barulho vai causar danos nesse ser humano. Como também uma iluminação precária, ou digamos uma cadeira que você senta que não está apropriada a você, inadequada. Isso vai causar um dano físico e vai tornar a qualidade de vida desse profissional muito, muito pior. É disso que a gente vai tratar, basicamente é isso, tá certo? Então, você que se interessou por esse assunto, fica ligado aí, participa do nosso chat, manda mensagem para a gente, porque você vai perceber que a gente vai partir de casos concretos, casos reais, para discutir ponto a ponto
esse sofrimento, essas causas que prejudicam tanto a qualidade de vida das pessoas e, repito, em alguns casos, causa danos trágicos mesmo, sem nenhum exagero. Para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de contar aqui com um especialista. A gente tem a sorte de contar aqui no Sindicato da Saúde de São Paulo com profissionais de vários setores que acolhem trabalhadores que procuram o sindicato por causa dessas condições adversas de trabalho. Muitas vezes chegam já numa situação extrema, o que não é desejável, né? E o doutor Mário Bonciani, que está aqui com a gente, é médico do trabalho, foi auditor fiscal do trabalho, ex-diretor da Divisão de Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho e também é consultor de saúde ocupacional. Doutor Mário está aqui com a gente, para minha satisfação. Doutor Mário, muito obrigado por ter vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, viu? É uma coisa que eu acho, essa contribuição que você coordena, Agostinho, é uma contribuição fundamental para os trabalhadores do ponto de vista educativo, né? O trabalhador da saúde, ele não conhece muito seus direitos. E esse tipo de material que você está trazendo para a população, dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, vai ajudar muito a eles terem um pouquinho mais de cuidado, né, com os direitos e procurar os direitos que, na verdade, eles têm e que muitos deles não conhecem. E esse é um assunto que você acompanha desde sempre, né? Já deve ter visto casos de toda a ordem. A gente vai trazer um caso concreto aqui, mas antes da gente apresentar esse caso concreto, que é bem impressionante mesmo, eu notei, conversando com essa pessoa, que é uma técnica de enfermagem, que as pessoas, às vezes, não identificam que elas estão passando por um processo, né, de sofrimento mental, físico, de desgaste. Elas não percebem, muitas vezes é difícil associar a dor física que você sente com aquela pressão que você está enfrentando no ambiente de trabalho. É isso mesmo? Muito bem lembrado, isso é fundamental. Quer dizer, nesse aprendizado que eu falo, que você vai proporcionar nesse material, essa é a questão fundamental. O trabalhador não valoriza o sofrimento e as consequências desse sofrimento. Então, ele vai levando em banho-maria, especialmente em caso de transtorno mental, e a hora que ele acorda, ele está com um problema grave, muitas vezes com uma reversibilidade difícil, comprometendo não só a vida profissional, a vida cotidiana, especialmente a vida social, com os familiares, filhos, companheiros, etc. E também a vida social. Então, esse alerta é importante e a gente vai ver nesse caso que você separou para a gente. É isso. A gente está partindo essa nossa conversa, e vai ser assim nesse primeiro programa e nos próximos também, de casos concretos. São pessoas reais, relatos verdadeiros, de pessoas que procuraram o Sindicato da Saúde de São Paulo aqui. Então, são pessoas da área da saúde pública, da saúde privada também, enfim, pessoas que se dedicam à saúde e que enfrentaram obstáculos e perceberam o estrago que estavam enfrentando, que estavam sofrendo, já num estágio avançado, a ponto da pessoa procurar o sindicato para tentar reverter essa situação. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente vai ver o relato de uma técnica de enfermagem. Eu já vou antecipar para vocês aqui, ela pediu para não ser identificada, então o nome dela vai ser preservado, a imagem dela vai ser preservada também. Aliás, isso é muito comum também, o doutor Mário vai falar daqui a pouquinho, mas me parece que existe mesmo esse constrangimento, né? A pessoa, para além de tudo, ela se sente, às vezes, culpada do que ela está enfrentando. E foi o caso que aconteceu com essa pessoa que falou com a gente aqui. É um relato dramático. Ela trabalhou durante anos num hospital e, segundo ela conta aqui, a gente vai ouvir agora, ela era muito competente, ela conseguia desenvolver as atividades que eram propostas a ela com eficiência. E isso, ela conta para a gente, começou a ser um motivo de preocupação para a chefe imediata dela, que começou a ver essa funcionária como uma ameaça para ela. Ela imaginou, segundo o relato, a chefe dela imaginou que ela pudesse perder a função dela, ser demitida por causa dessa pessoa que se mostrava tão eficiente. Bom, a consequência foi essa, ela começou a sentir perseguição, foi mudada de setor várias vezes, até que uma hora a chefe dela chega e fala: olha, você é muito competente, você faz tudo muito bem, eu vou ter que demitir você, porque senão eu vou perder meu emprego. É isso.
Basicamente é isso. Ela foi demitida por ser muito eficiente e ser uma ameaça para a chefe dela. E ela começa contando aqui, e eu peço a atenção de todos vocês, a voz dela foi alterada também, vocês vão notar. Ela começa dizendo que quando sentiu essa pressão toda, começou a sentir automaticamente os efeitos no corpo dela. E ela fala, o corpo fala. Ela começa daí o relato dramático, eu peço a atenção de todos vocês. Vamos lá. O corpo da gente, ele fala, então você vai guardando, guardando, chega uma hora que não cabe aqui e ele se manifesta de alguma forma, que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, a partir do momento que as pessoas começam a comparar o seu trabalho, nossa, ela trabalha bem, pode estar corrido tanto que for, não tem problema, ela trabalha bem, ela se dedica, não, ela cumpre os horários, não falta, ela vem se arrastando, às vezes com dor, e de repente as pessoas olharem para você e achar assim, ó, ela se dedica muito, será que tá querendo ocupar o meu lugar? Tomar o meu cargo? Eu falei, não, tem alguma coisa acontecendo diferente. Até o ponto da pessoa chegar e dizer assim claramente, olha, estou com medo do que você faz aqui dentro, porque algumas pessoas da diretoria estão de olho no seu trabalho, porque você faz com excelência. Então, ela chegou uma hora que ela falou, não, aonde eu te colocar, você vai me dar problema. E aí, acho que chegou num extremo que ela falou assim, nossa, quer dizer, onde eu te colocar, eu tenho que tentar te mandar embora. E essa palavra do tentar te mandar embora, você já está na lista, mês que vem você vai ser embora, aquilo ali começou uma depressão psicologicamente, eu me senti muito mal na cabeça, e o corpo, ele foi respondendo, dor, 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 e dor nas pernas, e dor nos braços, e dor na cabeça, dor de ficar internada. E aí começou a fazer um monte de exames, e aí foram descobrindo a hérnia de disco, aí com a hérnia de disco, um corpo estranho na perna, só veio o resultado nos exames. Com esse resultado, eu fui fazer uma cirurgia. Quando eu volto da cirurgia para tirar o corpo estranho, a bexiga parou de funcionar e ela não funciona hoje, somente a base de sonda. Aí eu saí do hospital de sonda, de cadeira de roda, perdi o controle de tudo. Por várias vezes eu subi em algumas pontes, alguns prédios, alguns hospitais para fazer o tratamento e eu olhava lá de cima e ficava imaginando se eu me jogar daqui. Será que eu vou chegar viva lá embaixo? Porque quando você começa a lembrar da sua dedicação e da pessoa tentando fazer o mal, você fala, meu Deus, mas o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Eu sirvo pra quê? Tantos anos de dedicação, estudando, tentando buscar conhecimento para levar para outras pessoas, para fazer o bem. E de repente você se vê parada, afastada do âmbito hospitalar e você fala, por que eu tô aqui? Para que eu sirvo? Eu acredito que tem outros profissionais também e que eles não venham se entregar, porque infelizmente já conheci profissionais que acabaram com a própria vida, entendeu? Com as próprias mãos. Já conheci alguns profissionais que vivem na rua, longe das suas famílias, assim, não querem voltar para casa. Surtaram, em outras palavras, surtaram, vivem na rua. Aí eu falei, não, eu vou procurar o sindicato. Liguei por telefone, me deram algumas orientações. E essas orientações que deram do telefone, eu fiquei com mais sede, assim, não, eu preciso ir lá conversar com eles pessoalmente. Conversar com o doutor Mário, e ele te faz perguntas, assim, do seu dia a dia, da sua rotina no âmbito de trabalho, que cada detalhe daquele que ele me perguntou, nossa, foi importantíssimo, porque você começa a refletir, que é coisas que você vai levando assim, não, deixa, sabe, tipo, deixa a vida me levar. Vai empurrando com a barriga e coisas, detalhes preciosos, que ele fez pergunta, que ele me orientou, que foi riquíssimo, entendeu? E agradeço a todos vocês, a toda a equipe do sindicato, e sempre que eu preciso eu vou estar aí, entendeu? Porque vocês são luz, são algo muito importante aí na minha trajetória como profissional. Agradeço mesmo. Forte, hein? Forte o depoimento. Você que está acompanhando aí, não sei se você se identificou, se você conhece alguém que passou por isso. Manda mensagem para a gente aí, manda no nosso chat.
Não precisa nem se identificar, a gente não vai identificar ninguém, obviamente, desde que você não queira, né? Se você achar que não tem problema, tanto melhor. Mas a gente respeita muito, até porque a pessoa ela resiste a entender que a culpa não é dela, né? Ela resiste a entender que a culpa não é dela. Nessa conversa que eu tive com essa profissional, ela me disse em um momento, viu, doutor Mário, que ela falou assim, a minha chefe nem era má pessoa. Eu fico pensando hoje, ela dizia, o que eu fiz, o que eu podia ter feito para evitar? Ela ainda está tentando encontrar nela a culpa para o que ela está enfrentando. Veja só a que ponto chega. O senhor seguramente deve ter se lembrado desse caso, são tantos, mas é forte demais, né? De fato é emocionante você perceber a que ponto chega uma profissional e ela diz, eu me dediquei, eu estudei, eu fazia tudo e agora ela se sente injustiçada. É muito sentimento junto, né, doutor Mário? Revenda é um caso também não muito antigo, um caso acho que foi desse ano que eu atendi, mas é um caso realmente forte, muito forte. Eu algumas vezes, sou macaco velho, né? Tenho 50 anos de medicina no trabalho, mas às vezes eu tenho que respirar no banheiro porque é muito difícil. Esse tipo de caso, Agostinho, ele é um caso terrível, mas ele não é raro não, entendeu? O transtorno mental, né, que a gente está chamando hoje de risco psicossocial, posso até falar um pouco mais sobre isso, mas o transtorno mental, ele não vem sozinho, e ele vem insidiosamente, né, como você mesmo falou e como ela mesmo falou. E na saúde, a incidência de transtorno mental, fora problema de coluna e outros problemas de ombro, etc., mas a incidência de transtorno mental é muito elevado, especialmente no caso dessa profissional, que é técnica, e no caso de auxiliar de enfermagem. Porque são aquelas pessoas que enfrentam a dificuldade, tanto em levantamento de peso, nas condições de trabalho gerais, como também do sofrimento do paciente, né? Então, se você pegar qualquer trabalho científico, mesmo que você vá na internet, você vai ver lá, transtorno mental em trabalhadores da saúde ou auxiliar de enfermagem técnica, você vai ver que a incidência é muito elevada. Tanto é que, para a legislação brasileira, a depressão, que é um dos transtornos mentais, é considerado, a princípio, como doença profissional. Né? Pra você ter uma ideia. Como, por exemplo, fumar e ter câncer de pulmão. A princípio, essas coisas estão relacionadas. É o mesmo que ocorre com relação à depressão e algumas profissões, especialmente auxiliar e técnico de enfermagem. A relação é muito intensa. Você vai falar, mas nem sempre ocorre? Nem sempre ocorre, como não é todo câncer de pulmão que é decorrente de fumo, mas a incidência é elevada. Tanto é que está na lei que existe relação entre esses dois, no setor hospitalar. Mas então é o seguinte, dentro dessa questão do transtorno mental, eu quero adicionar um elemento que acompanha essa narrativa, que é o elemento do que a gente chama em medicina de sinais somáticos do distúrbio mental. Quer dizer, praticamente o distúrbio mental ele carrega qualquer outra doença mais frequente, hipertensão, diabetes, obesidade, são coisas que a gente chama de doenças psicossomáticas, quer dizer, são doenças somáticas, e o caso dela, a questão de travar a coluna, de ter, também vem na sequência. Me permita, porque como leigo, né, a hora que ela vai relatando, e ela encadeia, a sequência é perfeita, ela tem um raciocínio que é linear. Ela aparece e ela fala do auxílio que ela recebeu aqui no sindicato, felizmente. Acho que isso clareou a mente dela. Para mim ficou evidente isso. Ela hoje sabe o começo, o meio e está esperando um fim melhor do que ela enfrenta hoje. Mas me espantou porque ela falou, ela começou a ter dor de cabeça, ela faz isso, ela faz o gesto, tem dor de cabeça, pressão e tal. E aí automaticamente já vem a resposta no corpo. É assim mesmo, quer dizer, não é exagero dizer que ela começou a sentir dor física, a ponto da bexiga parar de funcionar e ela ser obrigada até agora a usar uma sonda. Não é exagero, não é forçação de barra isso. Imagina,
Imagina. Não precisa nem ser médico, viu, Agostinho? Se você está mal, meu filho, você vai travar a coluna, você vai, entendeu? Você vai ter problema gástrico, se você for hipertenso, você vai ser... Então, isso é popular, entendeu? Só que no caso do transtorno mental decorrente para o trabalho, isso se chama risco psicossocial, depois a gente pode falar. No caso desses, essa relação é mais evidente, né? E aí ela tem uma narrativa muito sábia, essa trabalhadora, porque ela fala assim, o corpo fala, e é o corpo que fala, porque isso cai para o corpo, não tem saída, né? Essa foi a percepção dela como uma trabalhadora, né? Que eu acho impressionante essa percepção. Então, assim, isso é comum. Comum, assim, o mais frequente dos transtornos mentais é você ter um psicossomático qualquer, quer dizer, um adoecimento qualquer paralelo, mas do corpo, né? Não só da mente. Que, aliás, o corpo, ele além de falar, ele faz uma defesa da cabeça, porque ele fala, meu filho, você está com dor de barriga. O cara fica com, eu tenho uma gastrite, mas você vai ver atrás, tem um problema desse tipo. O cara trava a coluna direto, tem o mesmo problema. E assim como eu falei, hipertensão, etc. Então, essa relação é frequente. Quando você fala em transtorno mental, raramente você não tem um sintoma físico conjunto. Raramente. O mais raro é você ter só o transtorno mental. A não ser nas fases iniciais, né, onde é possível você trabalhar. Então, essa é uma formação importante. Segundo, eu queria colocar para você, só repetir porque você falou e ela falou também, é o desprezo do trabalhador para a saúde com o sintoma. O trabalho, todos nós sabemos, todos nós trabalhamos, é uma parte fundamental na vida de qualquer pessoa. Tanto é que até tem histórias populares que falam, cuidado quando você se aposentar, para você não ficar doente, né? Que mostra claramente a importância do trabalho, né? Então, assim, a importância do trabalho, especialmente no transtorno mental, é uma violência. Ele vai protelando, como a gente já falou, e ele começa a entrar numa fase que compromete a reversibilidade. E o grande risco, na verdade, é ele só procurar tratamento quando esse processo está irreversível. É isso, e nós estamos aqui exatamente para evitar que esses casos se tornem irreversíveis. Obrigado, doutor Mário Bonciani. A gente encerra por aqui esse primeiro programa do A Culpa Não É Sua. Se você gostou, dá um like aí pra gente, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. Esse é só o primeiro de uma série que vai falar sobre esse ambiente nocivo, sobre o sofrimento mental, sobre as agressões que os trabalhadores da saúde vêm enfrentando no seu dia a dia. Foi legal, hein? Guarda aí que em breve a gente vai estar de volta com o segundo episódio do A Culpa Não É Sua. Valeu, pessoal, até breve.